remember me. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Para palma, 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 para pé, pé, pé. Para roda, 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 caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Para palma, 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 para pé, pé, pé. Para roda, 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 caranguejo peixe é. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar. Boa noite para vocês. Nós estamos no mês de outubro, então no mês de outubro a gente sempre procura falar um pouquinho sobre crianças, né? Para a gente dar uma refrescada na nossa mente, no nosso dia a dia sobre essa ligação com as crianças. Então nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos. Então, vamos lá, vamos pedir para o nosso querido Jesus, quem conhece a Casa do Caminho, nós vamos lá para o salão. Quem não conhece, vai ficar na sua casa, imaginando um lugar bem gostoso, que você possa estar à vontade, estar tranquilo. E nós vamos pedir para o nosso amigo Jesus, para os amigos protetores da nossa Casa do Caminho, que possa nos proteger, nos guiar, nos orientar, e que nós possamos ter um encontro bastante agradável para falar desse nosso assunto. Que Jesus nos proteja e nos oriente. E é bem isso, vinde a mim as criancinhas. Vinde a mim essas criancinhas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Olá, boa noite, meu nome é Leila, eu sou trabalhadora aqui da Casa do Caminho e eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a criança e o seu mundo. Então, sejam todos bem-vindos. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é todos vocês, que vocês lembrem de vocês crianças e vocês pegam uma cena de vocês criança e eu quero que vocês tragam aqui junto da gente essa criança que vocês não foram. Tem dentro da gente, nunca vai embora, viu, gente, criança? Criança, adolescente, nós sempre temos dentro do nosso interior, do nosso ser, do nosso coração ou da nossa mente, nós temos sempre uma parte nossa, que é a nossa criança, e temos a nossa parte adolescente. Quando nós não temos essa nossa criança e esse adolescente que vive em nós, é muito ruim a vida. É muito triste essa vida, é muito chata. Então, só que tem algumas crianças que são crianças alegres, são crianças, às vezes, revoltadas, são, às vezes, crianças rebeldes, mas todo mundo tem uma criança. Todo mundo tem uma criancinha dentro de si. E é essa criança que eu gostaria que vocês trouxessem para aqui e para agora. Uma criança, agora vocês vão escolher quem que vocês querem trazer para o nosso encontro de agora. Lembrar o seguinte, que quando nós vamos reencarnar, de uma certa forma, nós também já escolhemos, conjunto, a família que a gente vai existir. Nosso pai, nossa mãe, porque por alguma razão nós precisamos estar no meio deste pai, dessa mãe, dessa família, a gente já está junto. Então, no mundo espiritual, houve um planejamento para que nós reencarnássemos, ou para que nós recebêssemos
essa criança no nosso meio. Então, existe todo entre aspas, aí um complozinho da onde é que essa criança vai nascer, porque essa é a necessidade desse mundo espiritual, do que ele vai desenvolver, do que ele vai fazer para a vida dele. Certinho, o país dele, os pais, a condição dele. E agora, por que eu quis falar um pouquinho também sobre a questão da criança? Nós estamos num momento tão especial, faz tanto tempo que a gente está em casa, faz tanto tempo que a gente está com muito mais cuidados, que a nossa vida é diferente. Hoje as crianças novas, quem está aí, olha, o Tiago e a Sérgio tiveram mais o Quírios, que já tem os Sírios, eles são crianças que estão acostumadas a ver máscara. Outro dia eu estava eu tinha saído e tinha uma criança num carrinho, e ele começou a chorar. Pois você acredita que a mãe dele pôs máscara, ele parou de chorar. Então, o que será que vai acontecer com esse mundo de criança, onde o mundo está sendo apresentado de uma maneira tão diferente? Por outro lado, vocês têm noção da grandeza desse momento, onde nós estamos muito mais dentro da nossa casa, onde nós estamos muito mais próximos à nossa família? Que oportunidade impressionante que a gente está tendo de fazer um movimento de modelo, de estar mais ligado, apesar de estar muito complicado juntar tantos papéis como nós estamos juntando no nosso dia a dia, de mãe ou de pai, de trabalhador, dentro de uma mesma casa com diversos papéis que nós estamos desempenhando. E agora está voltando, muita coisa está voltando para as suas vidas, né? Está voltando para o seu dia a dia, mas muito lentamente. Então, o que eu trago? Nesse começo de vida, a gente sabendo que a gente está reencarnando no meio onde é necessário esse meio, se faz necessário para a evolução tanto de quem está encarnando como para essa família toda. Muito bem, é um conjunto de experiência. A criança, eu vou falar um pouquinho das características que nós vamos tendo em cada setênio. No primeiro setênio, de 0 a 7 anos de idade, nós temos que tomar bastante cuidado, e cuidado com quem está em casa com criança nessa fase. A criança, nessa época, ela é um verdadeiro mata-borrão. Ela simplesmente pega tudo que ela vê. Ela aprende por imitação. De 0 a 7 anos, o máximo que uma criança tem, a coisa mais linda que uma criança tem, é que ela precisa acreditar que o mundo é bom. O mundo é bom e está valendo muito a pena eu estar reencarnando. Então, toma cuidado com as mensagens que são colocadas. Está faltando isso, olha o presidente como é, olha o Covid como é, olha a inflação como está. A criança não tem noção do que está sendo falado, mas ela pega aquela tensão toda. Então, quanto mais eu puder proteger essa criança, levando essa criança para um outro ambiente, ou eu vou conversar com os adultos de uma outra forma, isso é essencial, porque nessa primeira fase do primeiro setênio está se formando muito conceitos importantíssimos, conceitos extremamente sérios para a formação dessa criança. Ela está vindo do mundo espiritual para o nosso mundo físico. Tem noção da importância que tem isso? E nós estamos recebendo essa criança. Então, formar a casa um celeiro de muita paz, de muita tranquilidade, de assuntos melhores. Cuidado com filmes, com o que é falado. Cuidado com os hábitos de cigarro, hábito de bebida, do que se fala numa situação de mais dificuldade. Tudo isso precisa se tomar um cuidado muito grande, porque ela está aprendendo imitando. E o mundo precisa ser bom, para valer muito a pena, e ela está fortalecida para ir para o segundo setênio, que é de 7 a esse 14 anos, onde o mundo, a mensagem desse setênio é que o mundo é belo. E por que o mundo é belo? De 7 a 14 anos é uma fase bem delicada. Se nós tivermos, já no primeiro setênio, uma condição muito boa de passar que este mundo vale a pena e ele é bom, ela tem uma força grande para ir para uma outra situação onde ela vai escolher uma pessoa, ela vai escolher um adulto, que a gente chama de autoridade amada.
E nesse mundo belo, ela vai aprender algo que é mais uma plasticidade, vai ter uma estética, uma beleza. Aí, cuidado, porque assim, o que acontece hoje, né? No meu tempo, a minha mãe escolhia para mim a roupa que eu ia colocar, dentro da estética, desde o comecinho, no primeiro setênio, que é comum, até mais velha, né? Entrando nesse segundo setênio. Hoje, o que acontece? A criança sabe direitinho e ela sabe o que ela quer, ela vai belezinha lá no lugarzinho onde tem a roupinha dela, ela vai usar e ela está dentro da plasticidade dela. Nesse setênio, a criança ela entra numa coisa chamada ritmo, um ritmo, porque ela está saindo dessa situação de pegar, de aprender do mundo, pegando as coisas. Ela pega, ela quer conhecer alguma coisa, ela pega para conhecer no primeiro setênio. No segundo setênio, ela vai ter um ritmo, a respiração, o dar e o receber, ela vai inspirar e ela vai expirar, e é importante ter rotina. Muitas vezes a mãe, ela vai dormir a hora que quer, vai comer a hora que quer. Não é bem assim, o mundo não é desse jeito. A primavera é na primavera, o outono é no outono, inverno, tem muita coisa mudada, mas ter ritmo ajuda a criança a ter noção do que é cada coisa. E quando nós estamos agora em pandemia na nossa casa, é importante ter ritmo. Não é dormir a hora que quer, tem um sono, neurologicamente é importante uma criança dormir mais cedo e acordar um pouquinho mais cedo, do que assim, é a hora que ela quiser, ela vai dormir. Não, veja como é que é a dinâmica dessa casa para a criança poder ir se acostumando em que ela está encarnada, ela faz parte de um planeta que tem ritmo, tem sol e tem lua, tem alguns horários para algumas coisas, então isso é vital, é muito importante. Nessa compreensão, a criança vai ter uma segurança quando a gente tem uma rotina. Rotina não significa sacrifício, tá? Rotina não significa que não pode mudar nada. Sim, ela tem uma plasticidade de poder mexer e mudar algumas coisas, mas ela precisa ter uma noção de que mundo ela encarnou. Se, por exemplo, ela vai desenhar uma árvore e ela põe a raiz para cima e a copa para baixo, seja lá em que idade for, tá tudo bem, deixa ela desenhar assim. Mas é importante depois, você, mãe, orientador, um educador, você faz uma árvore onde tem a raiz na terra e a copa para o ar. Você vai mostrar uma árvore para ela de como as coisas funcionam, como é que funciona. No planeta Terra, onde ela está reencarnando, é assim que as coisas vão, com tranquilidade, com serenidade, não é imposição. Querida, aqui é que você está, aqui é que veio, aqui que você reencarnou. E aqui no planeta Terra, a árvore funciona desse jeito. Então, assim, nesse setênio, é importante a questão dessa autoridade amada, é o que ela gosta de fazer, ela elege alguém que ela curte. Por exemplo, numa escola, se ela gosta do professor de matemática, ela vai adorar matemática. Se ela gosta de um amigo que gosta de algumas coisas, ela nem sabe se ela gosta daquilo. Mas como ela escolheu aquela pessoa que é uma autoridade que ela gosta, que ela se dá bem, pronto, já vai ser uma maravilha. Ela vai seguir essa pessoa. Então, percebe a importância disso? E depois nós vamos indo para o terceiro setênio, que é o de 14 a 21 anos de idade, em que o mundo é verdadeiro. E aí a gente fala, nossa, como está complicado o adolescente, né? Nossa, que valores. E a gente fica falando que o adolescente está vazio, não tem valor, aí é uma pergunta que a gente faz, como está na casa? Será que na nossa casa nós estamos tomando esse cuidado de falarmos de valores, não do ter as coisas, mas de olhar para o outro, olhar para as pessoas que estão próximas e a gente respeitar o que a pessoa é e como ela é? E nesse momento que está esse turbilhão de mudança, o que é? Existe hétero, existe homo, existe bi, existe trans, existe 99 ou mais de nomenclatura ligada com a sexualidade, que é muito diferente para os pais que estão recebendo esses espíritos agora, nessa diversidade toda. Mas se não tem isso dentro de casa, esse respeito com as diferenças, como é que nós vamos exigir
uma sociedade mais equinâme, não de igualdade, mas que ela seja equilibrada. Isso tudo vai acontecer dentro de casa. Então, nesse terceiro setênio, o que se fala, se faz. Desse jeito, nós vamos ter mais harmonia entre o adolescente, porque ele tem um modelo vivo dentro da casa dele. Não é alguma coisa que está sendo falada, mas ela está sendo vivida, está sendo construída. Então, quando a gente fala, o aborrecente, não é isso. Lembrar que nessa fase da adolescência, geralmente os pais, eles estão também fazendo uma outra fase da adolescência, que é ficando mais velhos, e entrando numa segunda adolescência. Então, eles lembram como foi a adolescência deles. E eles querem que os filhos não passem, ou que os adolescentes, ou que os educandos, os alunos, não passem pelo que ele passou. Então, ele vai tentar trazer algumas regras do tempo nosso, lá do tempo em que a gente viveu a adolescência, para o mundo de agora. Não, isso não é possível. Para a gente ter condição de cuidar de criança, de jovens, que é no primeiro, segundo, terceiro setênio, se eu não cuidei da minha criança, se eu não cuidei do meu adolescente, fica muito difícil, porque eu vou tentar colocar na criança e no adolescente o que faltou para a minha educação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder estar no papel de mãe, de pai, de educador, é se reconciliar com meu pai e com a minha mãe. Se eu, enquanto uma pessoa adulta, o pai e a mãe, o educador, ele é feito, o papel dessa tríade, o que está junto, o que está educador é todo mundo, tá? Que está com alguma criança, que tem um papel de olhar por essa criança. Uma professora, uma pessoa que trabalha na tua casa, a ajudante de limpeza, ela pode se tornar uma educadora, assim, naquele momento que ela está com a criança. Então, se é a pessoa que está lidando com a criança e com o adolescente, ela não se refez no papel dela de filha, de filho, fica muito difícil ela ter essa flexibilidade de olhar para a criança, de olhar para o adolescente de uma maneira olhando para ele, não olhando, eu vou cuidar da Maria, mas assim, não é a Maria, eu vou cuidar da Maria sendo a Leilinha. O que faltou para Leilinha, criança, adolescente, eu vou cuidar dessa pessoa como se eu quisesse, como eu gostaria de ter sido cuidada. Será que é desse jeito que essa criança precisa? Será que é desse jeito que, quando ela reencarnou, é essa condição que ela precisa? Às vezes, uma criança precisa estar mais presa no sentido de estar mais concentrada em alguma coisa, e tem outras crianças que precisam estar mais livres. Agora, se eu me basear a minha educação, a educação dessa criança, desse adolescente, na educação que eu tive, eu não estou vendo a criança. Eu estou cuidando de mim na criança. Então, sempre eu tenho que estar mais equilibrada para olhar para aquele educando, para olhar para aquele filho, para olhar para aquele ser com o que ele precisa. E não o que eu gostaria que fosse, baseado no que deu certo e o que deu errado na minha educação. Gente, é outro tempo. É um outro momento de vida encarnatória, é uma outra situação. Então, nesse momento, é eu e essa pessoa, esse serzinho que está na nossa frente. Então, agora vai ter o Dia das Crianças. O que vai acontecer? Presentes, 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 e 1000 presentes. Você nem sabe, às vezes, do que dá para a criança, porque ela tem tanto presente. Então, começa a prestar atenção se a gente não precisa trabalhar um pouquinho em colaborar para valores chegarem mais junto com a criança. E para isso, e é por causa disso, que os pais precisam estar melhor trabalhado. Então, assim, nesse mundo da criança, o que impera é respeito, é amor, é essa coisa de essa tranquilidade de olhar para aquela pessoa com um respeito de que é um ser humano que está ali, que com certeza, na maioria das vezes, assim, vamos dizer, 90% ou mais, nós já nos encontramos em outras existências. E nós estamos tendo a graça, a oportunidade de receber esse serzinho na nossa casa de novo, ou dar aula para ele, ou atender essa pessoa. São encontros, muitas vezes, kármicos. E quando essa criança chega, agora nós estamos pensando no quê? Que valores que a gente está passando, que mundo que nós estamos ajudando a essa criança a construir. E isso que é bastante importante. Como nós estamos para essa
para esse ser que está chegando. Então, no mundo da criança, lembrar que a simplicidade, dar o valor na construção das coisas, e não se ele tem isso, se ele tem aquilo mais. A criança vai aprender no que ele é, se ele tem. E uma criança que aprende ser porque tem, é uma criança que é muito vazia. E aí nós estamos construindo um mundo muito vazio. Então, assim, respeitar o que se tem, agradecer, ter evangelho no lar, agradecer pela vida, pela saúde, rezar pelo... Lembrar que tem vô e que tem vó, e que tem que dar beijo no vô e na vó. Ah, não, lhe dá o que se quer. Gente, a criança, ela pode ser convidada a dar um abraço de respeito ao vovô, à vovó, à mãe, ao pai, e cuidado com as palavras que se usa. Porque, às vezes, a gente vê criança xingando pai e mãe com uma clareza, como se estivesse falando bom dia. E o pai fala, é assim mesmo, é a modernidade. Caramba, que modernidade? Que tipo de mundo que nós estamos querendo? Então, eles estão tendo a oportunidade de reencarnar para evoluir. Essa é a importância do encontro com crianças e com adolescentes. Como é que nós vamos deixar um legado, colaborar para que tenham pessoas melhores para construirmos um mundo de regeneração? Então, é muito importante a nossa atitude, como nós estamos com a criança. Por isso, vamos cuidar das nossas crianças, do jeito que as nossas crianças também precisam. Elas estarem sendo acolhidas, estarem recebidas. Então, é isso que eu queria trazer, porque nós vamos levar as nossas crianças, lembrar que as nossas crianças queridíssimas, que elas estão o tempo todo com a gente, mas presta atenção, às vezes tem criança dentro da gente que é muito rebelde, sem educação. Presta atenção nela e fala, oi, querida, agora você está vivendo dentro de mim, e eu vou te ensinar algumas coisas que não foram, tem algumas coisas que ela não foi possível anteriormente. A mesma coisa nossos adolescentes internos que tem dentro da gente. Nós é que estamos agora podendo cuidar deles. Boa noite para vocês.